Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Em 1742, um major-general do exército imperial russo candidatou-se a membro da nobreza russa. Como parte do pedido, ele apresentou um brasão para sua família. O brasão criado apresentava um elefante, uma clara alusão à sua ancestralidade africana, e as letras enigmáticas FVMMO. A fortuna mudou minha vida completamente. Para Abraão Petrolite Aníbal, isso era a mais pura verdade. Ele passou de um menino de 7 anos, sequestrado e escravizado, a um exímio general da nobreza russa, chamado por Voltaire, Montesquieu e Diderot, a estrela negra do iluminismo. Pensando a minha, a sua, a nossa africanidade. Mas o que a gente sabe sobre Abraão? Dizia-se que ele era etíope, nascido em 1696. Mas existe uma rivalidade entre a Etiópia e a Eritreia. Todo mundo quer ter um famosão nascido no seu país. Alguns historiadores acreditam que ele nasceu no reino de Logone-Birni, em Camarões. Uma coisa é certa, ele era um homem negro nascido na África. E as evidências indicam que ele nasceu em Camarões. Mas quais evidências são essas? Uma testemunha, em um documento da época, escreveu um termo em uma língua que era utilizada em Camarões. Quer dizer, na região que hoje é chamada de Camarões. E também por conta das rotas dos escravizados feitas pelos turcos otomanos. Gente, é assim, ó. As rotas dos escravizados do Império Otomano eram diversificadas e incluíam africanos do Sudão pelo Egito, caucasianos pelo Mar Negro e eslavos dos Balcãs e do Cáucaso, escravizados brancos e negros. Mas independente do local que o Abraão tenha nascido, uma coisa é certa, o pai dele era muito rico. Um muçulmano com várias esposas. O nome de nascimento dele era Ibrahim, Abraão, em árabe, e ele tinha 18 irmãos. Quando ele tinha 6 anos de idade, traficantes otomanos invadiram o reino e capturaram o menino. Ele foi vendido e enviado para Constantinopla para servir na casa do sultão Ahmed III. Meus amores e minhas amoras, nessas viagens, os escravizados marchavam acorrentados e a pé da África Ocidental até os mercados de escravizados em Zanzibar. Uma viagem que durava 1 ano e ele sobreviveu a essa viagem apenas para ser vendido. Durante o trajeto, a irmã dele, que também foi capturada, se afogou tentando salvar o irmão. Mas a gente não tem certeza absoluta da veracidade deste relato. Na corte do sultão ele se destacou, era um menino astuto e inteligente. As pessoas escravizadas, elas eram brutalmente arrancadas de seus lares. E aí, o vínculo com a família do escravizador era fundamental para a integração na nova comunidade. Mas o Abraão chamou a atenção do embaixador russo que vivia em Constantinopla. Se não fosse o embaixador, provavelmente ele teria passado a vida como escravizado doméstico do sultão. Mas o que é o embaixador? Meus anjinhos e minhas anjinhas, hoje, aqui no Brasil, para ser embaixador, o candidato tem que passar por um concurso da carreira diplomática e por uma formação no Instituto Rio Branco. Mas na Idade Média, o embaixador era uma pessoa escolhida para missões diplomáticas temporárias. Geralmente alguém da alta confiança do rei. Claro, ele gostava de agradar o rei. E a modinha da época era ter africanos inteligentes nas cortes europeias. Era chique para o dono, claro. Para o escravizado, desumanização e submissão. Então, o embaixador do Império Otomano subornou um dos vizires para levar Ibrahim a Moscou e dar o menino de presente ao czar.
Assim começou uma nova etapa na vida desse menino africano. E mais uma vez ele teve que viajar. Se você está pensando num avião ou num jatinho, pode esquecer. Mas dessa vez não foi nem a pé e nem acorrentado. Melhorou um pouquinho, né? Era uma longa viagem, vários meses, feitas em carroças ou carruagens. E como o menino era bem espertinho, ele foi aprendendo a língua russa. Chegando lá, o embaixador teve uma audiência com o czar e levou os meninos. E o Abraão, ele pôde falar em russo com o czar. E o czar ficou surpreso e impressionado. E aí, o czar Pedro o Grande ordenou que o Abraão ficasse na casa dele como servo. E achou que o menino poderia ser mais do que um brinquedo. Poderia ser um grande trunfo para o império. Meus amores e minhas amoras, o czar resolveu fazer do menino uma espécie de troféu para ser exibido. Uma grande mudança na vida dele. Foi educado junto com os filhos do czar e batizado na Igreja Ortodoxa Russa em 1705. Se tornou o favorito do czar e amigo da filha do czar, a Isabel. E ser batizado foi muito legal, sabe por quê? Porque a partir daí, o czar da Rússia adotou formalmente ele. E ele passou a se chamar Abraão Petrovich, o filho de Pedro, o czar da Rússia. E pelo resto da vida, ele usou a data de nascimento para comemorar como aniversário dele, porque ele não sabia o dia que ele tinha nascido. E o Pedro investiu na educação do menino. O menino era super inteligente. E ele vira a pessoa mais inteligente da corte russa. E o Abraão ficou eternamente grato ao czar. Meus amores e minhas amoras, o Pedro, ele era um europeísta. Ele achava super legal a cultura europeia. E queria levar essa cultura para a Rússia. E aí, ele enviou para a França para estudar artes, ciências e engenharia militar. E agora ele já era um rapagão e falava vários idiomas. Conhecia muito de matemática, se destacou na corte francesa também. Foi nomeado para a Academia Real de Artilharia Francesa. E isso com pouco mais de 20 anos. Mas, porém, todavia, contudo, a França entrou em guerra contra a Espanha. E aí o czar, o nosso Pedro o Grande, falou assim para ele: entra no exército francês e vai pra guerra. Porque assim, o que você aprendeu na teoria, você vai passar a exercer na prática. Ele lutou ao lado da França e chegou ao posto de capitão. Foi ferido e capturado pelos espanhóis. Uma grande aventura a vida desse homem, né, gente? Recuperado, voltou para a França para dar continuidade aos seus estudos. E aí, na França, uma nova mudança. Adotou um novo sobrenome. Escolheu Aníbal, aquele general cartaginês que atravessou os Alpes com seu exército de elefantes. E ele mostrou o orgulho que ele tinha da herança africana dele. Mas nem tudo na vida é estudo, né, gente? Ele estudou muito, mas também frequentou os salões franceses. E lá ele conheceu diversos intelectuais, incluindo aqueles que eu falei no início do vídeo: Montesquieu, Voltaire, Diderot. Uma galera que, além de famosa, era muito inteligente e com ideias inovadoras para a época. Eram iluministas. E depois de ficar 6 anos na França, ele voltou para a Rússia. Assumiu o posto de engenheiro militar e depois instrutor de matemática para a guarda pessoal do czar. O cara era bom pra caramba. Uma vida de glória, mas o destino reservava outras adversidades para ele. O czar morreu e o trono passou para a esposa, a czarina Catarina I. Mas quem mandava de fato era o príncipe Alexander, que não gostava do Abraão Petrovich. E ele dizia assim: gente, o cara é muito chato, ele é muito educado, muito inteligente e muito estrangeiro, perigo. Meus lindinhos e minhas lindinhas, educado, inteligente e estrangeiro
São defeitos? Eu acho que não. Eu acho até que são qualidades. E aí, o Alexander exilou ele na Sibéria, perto da Mongólia, em 1727. Mas como ele era muito esperto, do limão, ele fez uma limonada. Construiu vários fortes na fronteira russa. Ah, e se casou com uma grega. Detalhe, não foi um casamento por amor, o casal se odiava. Ele acusou a mulher de infidelidade. E aí, quando nasceu a filha do casal, completamente branca, o fato foi assinalado como prova da infidelidade. A esposa foi mandada para a prisão e depois internada em um convento, onde morreu. Antes de sair do divórcio, ele se casou novamente. Agora, um casamento feliz. E como nem tudo é tragédia nessa história, pelo menos para o protagonista, né? Porque para a primeira esposa, vamos combinar, uma grande tragédia. Em 1741, a grande amiga dele, Isabel, filha de Pedro o Grande, assumiu o poder. Como assim? E o príncipe inimigo de Abraão? Pois é, né? Não é um príncipe de contos de fadas. Pensem em um príncipe ganancioso e corrupto. Caiu em desgraça e perdeu o poder. Azar de uns, sorte de outros. Abraão voltou do exílio e foi promovido ao posto de major-general e nomeado superintendente de uma importante cidade. Ele ocupou o cargo por 10 anos. É aí que ele se candidata a membro da nobreza e cria um brasão para a família, como eu contei para vocês lá no início do vídeo. O pedido foi aceito e ele ainda recebeu uma propriedade da czarina com 100 servos. Ter amigos ricos e importantes era tudo naquela época. Ele voltou às paradas de sucesso. Foi responsável pela conclusão do Canal de Ladoga, um grande projeto do falecido Pedro o Grande, nomeado engenheiro-chefe do exército russo e promovido ao mais alto posto militar, general em chefe. Morreu em 1781, aos 85 anos de idade. Era uma das figuras mais distintas e honradas de toda a Rússia. Mas a gente não pode generalizar essa situação. E muito menos acreditar em uma suposta suavidade das experiências dos escravizados pelos turcos otomanos. Mesmo porque a servidão é uma condição da qual a maioria dos escravizados tentam se libertar. Gratidão por você ter assistido o meu vídeo até esse momento. Se você gostou, não se esqueça de curtir e de compartilhar com seus amigos. Se cuidem. Cuidem daqueles que vocês amam. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho!